Olá, bem-vindo a mais uma pílula filosófica aqui do nosso canal Central Filosófica. Você que clicou nesse vídeo. Vamos lá, eu sempre começo aqui falando do tema, né? Então vamos lá falando do tema da nossa live, o 1º de maio. Aí vem aí a grande questão, né? O trabalho edifica ou ele aliena o ser humano? Ou ele aliena o trabalhador? Existe algum tipo de trabalho que é alienante? Algum tipo de trabalho que é edificante? Ou são as condições que tornam o trabalho alienante ou edificante? Enfim, como pensar aí essa questão? Essa questão eu vou colocar para os três falarem, né? Eu quero que os três comentem. Vamos começando então pela ordem de apresentação, professora Dílio. Bem, João, você propôs aí essa questão inicial, se o trabalho edifica ou aliena. Eu, assim, me chama a atenção os vocábulos, né, postos por você, edifica ou aliena. Me parece, quando eu escutei, né, assim, a sua proposição, me pareceu assim, reunião de duas tradições, uma tradição quase kierkegaardiana e uma tradição mais marxista, estariam embutidas aí na sua colocação, mas de qualquer maneira eu entendo como de maior relevância. É um assunto assim que a filosofia se debate já desde sempre, né? Tradicionalmente, a gente sabe que a filosofia, em seus primórdios, pouca valorização dava ao trabalho, né? O trabalho era uma atividade considerada irrelevante, tanto para os filósofos como para as próprias sociedades nascentes dali, do período da antiguidade e do período medieval. Depois, na modernidade, de fato, o trabalho alcança uma importância significativa, não é? No entanto, a interrogação se pôs e se põe mais ainda nos dias atuais. Eu diria assim, em poucas palavras, que o trabalho tanto edifica quanto aliena, depende do contexto social, do tipo do trabalho e do formato em que ele se realiza, não é? Digamos assim, por exemplo, eu frequentei essas tradições, tanto a tradição que inicialmente, né, quando eu era estudante, a tradição, por exemplo, Hegel ou marxista, atribuía um valor primordial ao trabalho, né? O trabalho era, digamos assim, uma atividade constituidora de valores, né? A gente sabe que na tradição da filosofia jamais pensaria o trabalho como um constituidor de valores, né? No entanto, essa mesma tradição marxista, né, eu vejo hoje muitos marxistas criticando sociedades do trabalho. A tradição também que vem, por exemplo, da Hannah Arendt, existe uma leitura que é feita da Hannah Arendt, como depois eu vou falar um pouco sobre essa leitura da Hannah Arendt, uma visão muito negativa do trabalho. Eu quero encontrar uma visão positiva do trabalho em Hannah Arendt, né? Mas eu me propus atualmente, né, diante da situação que nos encontramos, eu diria mundialmente e muito acirradamente aqui no Brasil, a gente tem que lutar pelo trabalho. Tá? Acho que falar
hoje, diante de um contexto em que as pessoas estão sem trabalho, né? O trabalho, ele mesmo o trabalho mais simples, ele dá uma condição, aqui eu já estou entrando um pouco na Hannah, do que ela chama uma dignidade natural da pessoa. Tá? Os leitores de Hannah estão muito acostumados com uma compreensão, eu diria assim, de uma economia, trabalho, obrigação, que pouco valor atribui ao trabalho. Eu estou tentando recuperar essa dignidade, depois eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas o que me leva digamos, a ideia, né, nós estamos num momento de lutarmos por postos de trabalho, de lutarmos por condições melhores de trabalho, né, de questionarmos o formato de administração do trabalho, o sistema, digamos, mundial, na sua forma neoliberal, né? Porque isso acarreta também formatos políticos das sociedades. Né? Cada vez mais nós estamos percebendo que acompanha a desvalorização do trabalho uma forma de organização da vida social profundamente direcionada ao fascismo. Então, eu ficaria por aqui para permitir o Valério e o Everaldo se pronunciarem, mas eu diria o seguinte, em poucas palavras, o trabalho ele é a porta, tá, do acesso, é a porta que abre o acesso ao mundo da dignidade humana. Ao mesmo tempo que, conforme o trabalho se realiza, ele pode virar uma dificuldade, não é? Digamos assim, na vigência do que a gente poderia chamar de um trabalho precarizado, de um trabalho como está acontecendo mundialmente, né? Me parece que aí você passa a ter uma outra dificuldade, né? Primeiro, pela dificuldade de acessar o trabalho, e segundo, por uma promessa, eu diria que teoricamente já está em vigência, que é do próprio fim do trabalho. E aí, meu amigo, nós vamos entrar numa discussão, depois eu quero retomar, que é uma discussão da questão do fim do trabalho, o que isso pode significar. Né? É isso, por enquanto. Certo, professor Adílio, muito obrigado. Passo agora aqui a palavra ao Valério Luiz Filho. E antes disso, Valério, claro, coloca a mesma pergunta para ti, né? Como eu falei no início. E antes que você fale, só quero, bem, não faz parte aqui do nosso tema, mas de certa forma faz, me solidarizar a você, né? Aos seus familiares e amigos aí na luta por justiça, né? Obrigado. Com o episódio ocorrido aí com seu pai, né? Que tudo indica também que foi vitimado por exercer bem o seu trabalho, né? Um excelente jornalista, um brilhante jornalista, né? Que eu conhece, quem eu tive a honra, né, de acompanhar os seus comentários, enfim, sabe que é. É contigo a palavra, meu caro. Bom, eu fui chamado para dar uma visão mais jurídica, né, sobre a questão do trabalho. Vou entrar nessa seara também. Apesar de que eu não posso resistir à tentação de dialogar um pouco com o que o professor Odílio está colocando, porque eu também sou um leitor de Hannah Arendt, sou orientando do professor Adriano Correia, no mestrado em filosofia. Portanto, de fato, a Hannah Arendt, na condição humana, ela parece que partilha uma tradição de que coloca o trabalho numa condição um pouco inferior, né, aos outros modos de atividade humana. Acredito muito também porque ela está tentando ali na condição humana retomar a dignidade da imprevisibilidade da ação e, portanto, ela
ela não gosta dessa ideia de se poder fabricar a história, né? E ela acredita que o Marx, quando estabelece a ideia de que o trabalho cria a história, o trabalho modifica a natureza, ele não está fazendo as distinções entre trabalho e fabricação. Mas esse ponto que o professor Odílio colocou do trabalho como uma dignidade natural, acredito que isso pode ser subliminarmente encontrado ali na origem do totalitarismo, quando ela fala das massas supérfluas, né, ali na Europa, que eram massas de pessoas que não eram absorvidas mais, né, não só pela economia, mas pelo mundo da atividade, pelo mundo do trabalho mesmo, né, ali naquele mundo pré-Segunda Guerra, e as consequências terríveis, né, que isso teve. Então, ela tem uma parte que é muito sombria, mas interessante ao mesmo tempo, ali na origem do totalitarismo, quando ela diz que mesmo as relações de dominação, né, elas ainda implicam que o dominado tem uma função, que o dominado serve para alguma coisa. A grande tragédia que aconteceu ali naquele momento é que eram massas e massas de pessoas que não serviam sequer para ser dominadas, né? Então, e as relações, a gente pode falar do trabalho do ponto de vista mais filosófico, ali, do que ele representa para a tradição marxista, por exemplo, né? Agora, mas sob o ponto de vista das relações de poder também, né? Vou entrar sobre isso aqui, porque as relações de trabalho, elas espelham relações de poder também, relações de dominação também, e a gente está vivendo aqui no Brasil um processo de precarização do trabalho, inclusive juridicamente falando, que espelha, né, um escalonamento das relações de poder, e aqui usando um termo marxista realmente, de um domínio de classe mais recrudescido, né, que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, pegando o ponto do professor Odílio disse, de pessoas que não conseguem encontrar lugar no mundo do trabalho, a gente está precisando lutar pelo trabalho aqui no Brasil, isso pode ser um sinal de uma coisa muito, muito sombria, né? Um sinal de que o sistema está se tornando, né? Os modos de produção estão se tornando excludentes a tal ponto que determinadas pessoas não são interessantes nem para serem dominadas, né? Nem para comporem relações de poder dentro das quais elas estão por baixo. Então, qual é o significado disso, né? Nesse caso, se a gente for pensar no fim do trabalho, existem muitos prospectos para isso, né? O pior de todos eles é aquilo que aconteceu no século XX, na primeira metade do século XX, né? De você, através de não conseguir incorporar essas pessoas, você concluir que essas pessoas são, portanto, descartáveis, são, portanto, supérfluas, e ao invés de você modificar as coisas, né, para que essas pessoas sejam inseridas, não. Você cria modos de pensar, você cria ideologias para simplesmente justificar a exclusão, e naquele caso, lá na Europa, inclusive, a eliminação física de pessoas. Então, esse é um caminho que eu acredito que governos, né, cada vez mais autoritários tendem a tomar. E as relações de trabalho, né, ou mais especificamente a não inclusão das pessoas em relações de trabalho, pode ser um sintoma disso. Certo, obrigado, Valério. Obrigado, Valério. Veraldo, Leite, contigo, meu caro. João, você pode fazer a pergunta novamente? A questão é essa: o trabalho edifica ou ele aliena o ser humano? Ou são alguns tipos de trabalho que exercem isso, ou são as condições de trabalho, enfim. Como pensar essa questão aí? Bom, essa pergunta é interessante porque ela retoma uma pergunta do século XIX, feita por Marx, né, sobre a questão da alienação no trabalho. Então, para Marx, era muito claro que o homem, como mercadoria, e naquele momento histórico em que ele era colocado numa situação de operário dentro da indústria, tendo limitações a respeito, inclusive, da mercadoria que produzia. Eu acho que, assim, é interessante retomar essa pergunta hoje, porque a situação de
essa situação liberal, né, neoliberal, é praticamente a mesma, né? A gente tem hoje uma situação grave em relação a emprego, como foi colocado aqui, tem um grande exército de reserva, como Marx dizia, um exército de reserva industrial, e a gente tem também essa alienação muito clara, até mesmo quando a gente pensa que não é somente uma alienação no sentido clássico, mas no sentido novo, em que as pessoas elas se autoalienam, né? Hoje existe uma autoalienação, né, que vem primeiro nas teses de Foucault, e hoje está bem claro isso nas teses do Byung-Chul Han, que é aquele filósofo coreano que mora na Alemanha e tem escrito alguns livros interessantes a esse respeito, como A Sociedade do Cansaço, por exemplo. A sociedade paliativa também. Então, acho que é interessante demais a gente retornar a essas perguntas. Bom, eu vejo assim que é muito claro que há uma divisão internacional do trabalho, né? Então, assim, a diversificação do trabalho é muito grande no mundo inteiro. Abaixo disso, nós temos também uma diversificação num contexto de divisão social do trabalho, nacional do trabalho. E temos ainda uma divisão que é das próprias atividades. Nas próprias atividades há muitas divisões de trabalho. Então, dizer que há alienação, é claro que há muita alienação ainda, desde o chão de fábrica, onde o trabalhador ainda é aquele mesmo trabalhador de chão de fábrica do século XIX, mas há também um tipo mais sofisticado de trabalho que depende muito de julgamento, sabe? De um trabalho mais que depende mais de uma arte da própria pessoa, talvez. Por exemplo, quem trabalha hoje nesse mundo de produção de videogame, ali não é uma questão de trabalho alienado mais. Por quê? Porque depende muito dessa atividade que a pessoa produz, que não é bem alienada, né? Precisa ter uma consciência total do processo. Ela tem que ter uma consciência total do processo, ela tem que ter criatividade. Então, assim, você tem um trabalho alienado ainda, e você tem um trabalho mais criativo, e esse trabalho talvez seja esse trabalho que edifica. Né? Assim, eu não acho, por exemplo, Caetano Veloso faz música, compõe, faz um trabalho interessante, e não acho que ele vê isso como um trabalho alienado. Acho que ele vê isso como um trabalho edificante. Mas, por outro lado, nós temos o trabalho alienado ainda forte nessa estrutura de produção, né? Dentro das cadeias de produção, você tem muito trabalho alienado. Então, assim, para responder isso, né, de forma mais rápida, né, mais direta, eu penso isso. Eu penso que os dois casos, eles existem, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos no próximo vídeo.